Número 7. Determine os valores de m para que a função f de x igual a menos 2m menos 10 terços x mais 3 seja crescente. Aí a gente tem que lembrar do seguinte: para uma função de primeiro grau ser crescente, o número que está na frente do x tem que ser positivo. Ou seja, o número que está na frente do x, na nossa função que é do tipo f de x igual a ax mais b, é o valor do a. Então, para ela ser crescente, o meu a tem que ser maior do que zero. Então, a gente vai partir disso. Como? Quem é o a? Tudo que está na frente do x. O que a gente tem na frente do x? Um parênteses com um menos. Então, o meu a é menos 2m menos 10 terços. Este é o a. E é isso que nos diz se é crescente ou decrescente. Como ele diz, pede para a função ser crescente, o meu a tem que ser maior do que zero. E eu tenho que resolver isso. Como? Primeiro vamos eliminar os parênteses. Menos 2m mais 10 terços maior do que zero. Troquei o sinal aqui por causa do menos e aqui por causa do menos. Tem fração? Vou fazer o mínimo. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes menos 2m, menos 6m. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 10, 10. 3 dividido por 1, 3. Vezes 0, 0. Fiz o mínimo dos dois lados, corto o mínimo. Passo o que tem m para um lado e o que não tem para o outro. Menos 6m maior, o 10 passa para lá, menos 10. O m é negativo, nós temos que multiplicar por menos 1. E daí, como isto é uma inequação que tem a boquinha, que na real é o sinal de desigualdade, na inequação, quando a gente tem que multiplicar por menos 1, inverte todos os sinais, inclusive o sinal de desigualdade, a boquinha. Então, se eu multiplico aqui por menos 1, que é porque o m é negativo, vai ficar 6m positivo, o 10 fica positivo e o sinal de maior fica menor. m menor que 10 sobre 6. Simplificando os 2 por 2, m menor que 5 sobre 3. Como eu encontrei resposta, eu não encontrei m igual a 5 sobre 3. Para botar o conjunto de solução, 5 terços. O m é menor que 5 terços, então são vários valores que a gente tem ali. Então, o conjunto solução, quando a gente tem um sinal de desigualdade, a gente coloca desse jeito. M pertence aos reais, então são vários números reais, tal que essa resposta aqui. O m tem que ser menor do que 5 terços. Fecha chaves. Número 8. Determine os valores de m de novo para que a função f de x igual a 5m menos 10x menos 2 seja decrescente agora. Então, lembrando que para uma função ser decrescente, o que está na frente do x, que é o a, tem que ser negativo. Ou seja, nesse caso, o meu a tem que ser menor do que zero. Quem é meu a nessa função? Tudo que está na frente do x. Então, eu tenho que o meu a nesta função é 5m menos 10, que é o que está na frente do x, tem que ser menor do que zero. E na equação, passo o que tem letra para um lado e o que não tem para o outro, menor do que 10. 5m, m menor que 10 dividido por 5. O 5 está aqui multiplicando, passei para o outro lado dividindo. M menor do que 2. Conjunto solução, como é com o sinal de desigualdade, m pertence aos reais, tal que essa resposta, m tem que ser menor do que 2. Número 9. Determine os valores de m de novo para que a função f de x menos 3m mais 15x menos 5 seja constante. Lembre, para ela ser constante, o que tem que acontecer? Para uma função ser do primeiro grau, o x tem que ter expoente 1. Ótimo. Para uma função ser constante, ela não pode ter o x
só pode ter o restante da função. Então, o que tem que acontecer? Para ela ser constante, o meu a, que é o que está na frente do x, vai ter que ser igual a zero. Porque se isso for zero, 0 vezes x, zerou essa parte. Ela vai virar uma função constante. Então, quem é meu a? Menos 3m mais 15 tem que ser igual a zero. Passo que tem m para um lado e que não tem para o outro, multiplica por menos 1 porque o m é negativo, m igual a 15 dividido por 3, m igual a 5. Conjunto solução, agora a gente tem o igual. Quando tinha o maior e o menor, era m pertence aos reais, tal, que, assim vai. Quando a gente tem o igual, o conjunto solução é somente este número, o 5. Número 10. Determine os valores de m para que a função f de x igual a m ao quadrado menos 49x ao quadrado menos 2x mais 5 seja do primeiro grau. Então, lembrando, para ela ser do primeiro grau, tem que ter o x com o expoente 1. Tem que ter essa parte aqui. Porém, essa parte aqui onde aparece x ao quadrado não pode existir na função de primeiro grau. Ou seja, isto que está na frente do x ao quadrado, o m ao quadrado menos 49, tem que sumir. Na real, para ele sumir, ele tem que ser igual a zero, porque se ele valer zero, 0 vezes x ao quadrado, vai zerar essa parte, ela vai virar uma função de primeiro grau. Então, para resolver isso daqui, passo que tem letra para um lado e que não tem para o outro. Como aqui virou uma equação do segundo grau, o que a gente faz? A gente tem o a e o c, dá para fazer m igual mais ou menos raiz quadrada de 49. Então, aquele 2 virou uma raiz quadrada. M igual a mais ou menos 7. Como é igual, o conjunto solução bem simples, mais e menos 7. Bom, número 11. A número 11, vocês têm esse gráfico aqui. Então, aqui tem os valores do x, aqui os valores do y e o gráfico representado em azul. Aqui não coube, nem na folha que eu dei para vocês no caderno, exatamente aqui onde cruza o eixo do x vale 15 quartos, tá? Então, eu puxei para o ladinho para a gente poder enxergar. Letra A. Qual o domínio da função? Toda função possui um domínio e uma imagem. Gravem mais ou menos assim. Domínio são sempre os valores do x. E imagem, como está dizendo, imagem são os valores do y. Tá? Então, a gente vai olhar para o gráfico e ver quais são os valores do x e quais são os valores do y. Lembrando que isso é uma reta real, é um intervalo. Então, é um intervalo de valores para x, um intervalo de valores para y. Então, o intervalo a gente pode escrever de qualquer uma das duas maneiras. Letra A, ou melhor, nós vamos escrever das duas maneiras. Então, qual o domínio da função? Domínio são os valores do x. Então, o que eu faço? Imaginem a gente apertar este gráfico no eixo do x. Se eu apertar, isso aqui vai descer, desce, isso aqui sobe. O que fica pintado? Fica pintado do menos 1 até o... Esse aqui sobe até o 4. Então, o domínio, os valores do x é do menos 1, que tem uma bolinha fechada, até o 4, que eu acho que eu não coloquei aqui, mas lá na folha tinha. Aqui tem uma bolinha fechada, até o 4 fechado. Ou então, a gente pode escrever domínio. X pertence aos reais, tal que vai do menos 1 fechado até o 4 fechado. Essas são as duas maneiras de escrever o domínio. Letra B. Letra B no exercício pede qual a imagem da função. Então, a imagem da função, IM a gente representa, e a imagem são os valores do y. Então, imaginem a gente apertar isto no eixo do y. Isso aqui aperta para cá, isso aqui vem tudo aqui. O y fica pintado da onde? Do menos 1 até o 3. Cuidado que não pode ser do 3 até o menos 1. É do menos 1 até o 3. Então, a imagem
que é o y, é do menos 1 até o 3. Ou imagem, lembrem que imagem não é x, é y. Y pertence aos reais, tal que vai do menos 1 fechado y até o 3 fechado. Letra C. Determine o ponto onde intersecta o eixo do x. Lembrando que o ponto é um par ordenado. Então, o ponto onde intersecta o eixo do x. O gráfico é em azul, ele corta o eixo do x exatamente aqui, neste valor 15/4. Neste valor. O ponto a gente coloca, abre parênteses, o eixo do x é sempre o número, vírgula, 0. Então, este é o ponto onde corta o eixo do x. Letra D. Determine o ponto onde intersecta o eixo do y agora. Então, o eixo do y é aqui, ó, o gráfico e o eixo do y, aqui. O valor onde intersecta o eixo do y é o 2. O ponto é o par ordenado. Do x é sempre o número 0 e do y é sempre 0, e o número, que no caso é o 2. Então, esse é o ponto onde intersecta o eixo do y. Letra E. F de 1 é maior, menor ou igual a F de 2? Bom, na letra E está falando da... Eu vou ter que botar de azul porque não dá. Da F de 1 e da F de 2. Quer saber se a F de 1 é maior, menor ou igual que a F de 2? Vamos olhar. F de 1, isso aqui é o valor do x. Então, quero saber, para o x valendo 1, qual seria a resposta? Qual que é o y? Para o x valendo 1, a gente tem para y aqui em cima, que é 3. Então, isso aqui vale 3. F de 2, para o x valendo 2. Para o x valendo 2, o gráfico também está aqui em cima, que vale 3. Então, a F de 1 é 3 e a F de 2 também é 3. Então, o exercício pedia, a F de 1 é maior, menor ou igual que a F de 2? Como os dois valores são 3, ela é igual. Botamos o sinal de igual. Se fosse maior, botava o sinal de maior. Se fosse menor, botava o sinal de menor. Letra F. Qual o valor máximo da função? Valor máximo e valor mínimo, a gente olha no eixo do y. Então, o valor máximo vai ser o maior valor que eu tenho na função para y. O valor mínimo, o menor valor que eu tenho para y na função. Então, na letra F, pede o valor máximo, acho, né? Qual o valor máximo? Então, o valor máximo é aqui em cima, y igual a 3. Na letra G, deve pedir o valor mínimo. Qual o valor mínimo da função? O valor mínimo eu olho lá embaixo. O menor valor que eu tenho é y igual a menos 1. Então, o máximo é o maior valor que a gente tem lá em cima e o valor mínimo é o menor valor que a gente tem. Letra H. Qual ponto do gráfico tem abscissa menos 1? Bom, o que é abscissa? Gravem assim, ó, abscissa, né? Então, a gente lembra com x, a abscissa é o valor do x, tá pedindo qual ponto do gráfico tem a abscissa menos 1. Se a abscissa é menos 1, significa, ele tá querendo dizer que o x é menos 1. Então, vamos olhar aonde que o x é menos 1. O x é menos 1 aqui. Para que valor de y? Para 1. Então, qual que é o ponto? O ponto para abscissa menos 1, o ponto é menos 1 para x e 1 para y. Letra I. Qual o valor, agora só o valor de x, quando f de x igual a 3? Então, agora a gente tem f de x igual a 3. F de x é a mesma coisa que y. Então, para o y valendo 3, a gente tem o número 1,
A gente tem para o y valendo 3, 1,1, 1,2, 1,2357, o 2, o 2,5, o 2,8, o 2,99999 e o 3. Então, para o y valendo 3, a gente tem todos esses números aqui, do 1 até o 3. Não são só alguns números, é um intervalo. Então, na letra I, a gente tem o intervalo do 1 até o 3. Ou x pertence aos reais do 1 fechado até o 3 fechado. Letra J. Qual o valor de x quando a ordenada é 2? Gravem que a abscissa, que a gente fez lá em cima, a abscissa é o valor do x. Ordenada é o valor do y. Então, nessa letra J, está dizendo qual o valor do x, quer saber o x, quando a ordenada é 2. Se a ordenada é 2, é porque o y é 2. Vamos olhar. Para o y valendo 2, o ponto está aqui, exatamente em cima do eixo do y. Quanto vale o x? O x vale 0. Então, aqui o x é igual a 0. Número 12. Resolva a inequação. 1 menor ou igual a 2x mais 3, menor que x mais 5. Lá no ensino fundamental, vocês aprenderam a resolver inequação do primeiro grau, que tinha um sinal de desigualdade. Vou falar uma boquinha, só tinha uma boquinha. Agora vão aparecer duas boquinhas. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, a gente tem que separar os sinais de desigualdade, separar as boquinhas. Então, eu sempre explico assim, ó. Vamos começar separando do começo. E a gente tem que ir até a próxima boca, ó. Eu peguei a primeira boca aqui, eu vou até a próxima. E não posso pegar essa boca aqui, então só vou até o 3. Isso que eu coloquei em azul é uma inequação. Vou copiar ela. 1 menor ou igual a 2x mais 3. Agora, a outra inequação que eu vou separar, não começo do começo, eu começo do final, ó. Começo do final. Venho, ó, já peguei uma boquinha, um sinal de desigualdade, e vou até o próximo sinal. E não posso pegar o próximo, então só até aqui. Esse retângulo é o vermelho, é outra inequação, que ficou 2x mais 3 menor que x mais 5. Vamos resolver cada uma separadamente. Passo que tem x para um lado e que não tem para o outro. Então, vem para cá. Menos 2x menor ou igual a 3 menos 1. Menos 2x menor ou igual a 2. Como o meu x é negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Lembrem que quando a gente multiplica por menos 1, troca todos os sinais. Então, vai ficar 2x, vira a boquinha, e 1 mais 2 passa a ser menos 2. X maior ou igual a menos 2 sobre 2. X maior ou igual a menos 1. Essa é a resposta da equação azul. Agora da vermelha. Passo que tem x para um lado e que não tem para o outro. 2x menos x menor que 5 menos 3. 2x menos x, x menor 5 menos 3, 2. Deu. Essa é a resposta da segunda inequação. Mas no começo nós não tínhamos duas inequações, nós tínhamos uma só. Ou seja, eu quero saber o resultado de toda a inequação, como se as duas fossem uma só. Aí entra aquele conteúdo que a gente viu no início do ano lá. Que conteúdo? Intervalos. Cada uma dessas retas a gente tem que colocar em intervalos. Então, vou colocar uma reta para azul, uma reta para vermelha e uma reta para fazer a intersecção de intervalos. Por que a intersecção? Porque o conjunto solução vão ser os números que servem tanto para azul quanto para vermelha. Então, são os valores em comum. E o que a gente tem em comum não é a união, é a intersecção. Então, vamos colocar.
maior ou igual a menos 1. Como tenho igual, bolinha fechada. Menos 1, maior, eu vou pintar para a direita. Tá aí o intervalo azul. O intervalo vermelho. Se aqui eu tenho menos 1, o 2 estão mais para cá. Não tenho igual, bolinha aberta. Tá ali o 2. Menor eu pinto para a esquerda. Agora a gente olha para os dois intervalos e vê o que eles têm de igual nos dois intervalos. Aonde tem minhoquinha azul e vermelha ao mesmo tempo. Então, a gente tem minhoquinha azul e vermelha ao mesmo tempo, do menos 1 até o 2. Copia a bolinha do menos 1 e copia a bolinha do 2. Esta é a intersecção. São os números que servem tanto para azul quanto para vermelha. Ou seja, isso aqui vai ser a solução da minha inequação dada. Então, eu vou escrever solução. De que maneira? Das duas notações. É do menos 1 fechado ao 2 aberto. A outra maneira é x pertence aos reais, do menos 1 fechado com o sinal de igual até o 2 aberto sem o sinal de igual. Último exemplo, então. Número 13. Quantos números inteiros são solução do sistema? Então, primeiro vamos ter que resolver o sistema. Esse é um sistema que não é como aquele que a gente estava usando lá nos gráficos, que tinha x e y, a gente cortava uma das letras. Se vocês olharem, ele só possui x. Então, ele é estilo aquele anterior que a gente acabou de fazer, só que o de antes tinha dois sinais de desigualdade, duas boquinhas, a gente transformou em duas equações e botou nas retas e fez a intersecção. Agora eu tenho 3 inequações, eu vou resolver as 3, botar nas retas e fazer a intersecção. Então vamos começar. Esta primeira aqui, x sobre 5 menor ou igual a 2 menos x. Como eu tenho fração, vou fazer o mínimo. 5 dividido por 5, 1 vezes x, x. 5 dividido por 1, 5 vezes 2, 10. 5 dividido por 1, 5 vezes x, 5x. Corta, passo o que tem x para um lado e o que não tem para o outro. X mais 5x menor ou igual a 10. X mais 5x, 6x menor ou igual a 10. X menor ou igual a 10 sobre 6, simplificando, 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. Resolvida a primeira. Vamos para a segunda. X mais 1, acho que eu vou fazer aqui. X mais 1 maior que menos 2x menos 4. Passo que tem x para um lado e que não tem para o outro. X mais 2x maior que menos 4 menos 1. 3x maior que menos 5. X maior que menos 5 terços. Resolvido a segunda. Vamos para a terceira. 5 menos 2, estou só copiando esta terceira aqui. Menor ou igual a menos 5x mais 15. Vamos resolver. 5 menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Menos 5x mais 15. Passo que tem x para um lado e que não tem para o outro. Menos 2x mais 5x, menor ou igual 15. Passa para o outro lado, menos 5. Passa para o outro lado, menos 6. Menos 2x mais 5x vai dar 3x, menor ou igual 15 menos 5, 10. 10 menos 6, 4. X menor ou igual a 4 terços. Então, estão aqui minhas 3 respostas. O que eu tenho que fazer agora? Colocar nas retas. Então, uma reta para vermelha, uma reta para azul,
uma reta para roxa e uma reta para intersecção. Agora, como a gente tem que colocar essas frações nas retas, a gente vai ter que dividir os números. Então, vamos lá. 5 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 3, 3, sobra 2, 0, 6, 18 e sobra 2, 1,6. Esse aqui, dos 3, é o único negativo, então a gente sabe que ele vai ficar mais para a esquerda do que todos os outros, não tem necessidade de dividir. Mas se quiserem, tudo bem. Agora, o roxo eu vou ter que ver. Então, 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3, sobra 1. Coloca vírgula, 0. Aí coloca 3, 3 vezes 3, 9. Então, aproximadamente, os 5 terços vale 1,6 e o 4 terços vale 1,3. Então, vamos colocar nossos números nas retas. Esse aqui vale mais ou menos 1,6, é o maior de todos. E bolinha, como tem o igual, é fechada. Então, bolinha fechada. Não coloco 1,6 porque é um valor aproximado, coloco a fração 5 terços. Menor, eu pinto para a esquerda. Agora o azul. O azul é um negativo, vou colocar ele aqui no fundo. Não tenho igual, bolinha aberta, menos 5 terços. Maior, eu vou pintar para a direita. E o roxo? Este vale 1,6. O roxo vale aproximadamente 1,3, então ele vem um pouquinho antes. A bolinha do roxo, como tenho igual, é fechada. Ele vale 4 terços, o roxo. Menor, eu vou pintar para a esquerda. Agora, eu tenho que olhar para os 3 intervalos e ver aonde eu tenho minhoquinha ao mesmo tempo, vermelha, azul e roxa. Então, vai ser da onde? Do menos 5 terços até o 4 terços. Eu vou passar preta aqui, porque senão não vai dar para vocês verem. Menos 5 terços e 4 terços. Copio a bolinha do menos 5 terços, copio a bolinha dos 4 terços. Esse é o conjunto solução do meu sistema. Porém, se pedisse determine o conjunto solução, vocês iam escrever a solução aqui, esse intervalo que deu na resposta final. Mas nesse exercício diz assim, ó, quantos números inteiros são solução do sistema? Então, a solução deu isso, a gente vai ter que ver quantos números inteiros tem ali dentro. Como? Esse menos 5 terços, eu não sei quanto que ele vale, porque eu não calculei lá no começo. Então, eu vou ter que voltar agora e calcular. 5 dividido por 3. 1, 3, sobra 2. 0, dá 6. Ele vale mais ou menos 1,6. Que era a mesma coisa do vermelho aqui, né? Então, nem precisava calcular, mas tudo bem. Então, ele vale aproximadamente menos 1,6. O 4 terços, eu já calculei que vale 1,3. Vamos pensar quem são os números inteiros que a gente tem ali dentro. Se aqui eu tenho menos 1,6, menos 1,5, que não é inteiro, menos 1,4, menos 1,3, menos 1,2, o menos 1, que é inteiro, o 0, que é inteiro, o 1 é inteiro e só pode ir até o 1,3, o 2 está fora do meu intervalo. Então, estes são os 3 números inteiros que estão dentro deste intervalo. Aí, como o exercício pedia, quantos números inteiros são solução do sistema? 1, 2, 3. 3 números. Essa é a resposta desse último exemplo. Para a semana que vem, então agora vocês vão copiar todos esses exemplos nos espaços em branco que eu pedi para vocês deixarem no caderno, organizem direitinho todos os exemplos e para a semana que vem eu vou mandar para vocês a lista de exercício referente a todos esses exemplos. Beijo e bom trabalho!